comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Inclusive no supermercado do meu tio, lá na Comercial Brasil. Com 8 anos. E fiquei lá até mais ou menos uns 11 anos de idade. Foi quando eu despertei para a comunicação. O meu sonho mesmo era ser locutor de rádio. Mas o primeiro emprego foi esse. Eu pegava, sabe, não sei se vocês vão lembrar, mas aquelas cargueiras, aquelas bicicletas cargueiras que entregava gás, entregava. Hoje não, né? Hoje é de moto. É verdade. Hoje o pessoal coloca aí na carretinha lá atrás. Na minha época, não. A gente tinha que sair lá do final do bairro Arantes, na Rua 5, você ia até o bairro Paulilândia, lá em cima, no último bairro da cidade, que na época era o último bairro perto da pecuária, você empurrando 4 caixas de feira numa bicicleta cargueira pesada e entregar a feira do pessoal. Então, assim, hoje é muito mais fácil, né? Sim, Agora você com pensa, um garoto com 8, 9 anos de idade fazer uma coisa dessa. Então, assim, desde meus 8 anos eu tô nessa lida e eu tenho muito prazer de trabalhar até hoje. Tenho Querendo ou não, igual uma coisa que você falou, que antigamente realmente as crianças, os jovens, a gente começava a trabalhar novo, né? Era. Hoje em dia não é mais assim, mas antigamente a gente trabalhava criança e começava a trabalhar. E é interessante, com 8 anos de idade eu já não dependia mais de seus pai, pais. de mãe, de avô, avó, para poder pagar os meus estudos. Eu comprava meus livros e isso é um orgulho Interessante. danado. Isso é uma coisa incrível. A gente cresce com esse senso de realização e de responsabilidade, né? É, legal. E você estudou, em que escola você estudou aqui? Eu comecei na paróquia, depois eu fui pro Vital de Oliveira, e lá eu terminei na época, segundo grau. Então essas duas, paróquia e o Vital. Ah, interessante, muito top. E você viu como você viu que você despertou pra comunicação, mas você já, desde novinho, o pessoal já viu que você era conversador? Como é que era? Se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu acho que o Marcos Paulo tá aqui, já sabe isso. A Amanda, minha filha, tá aqui, e a Suzana sabe. Mas eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu era gago. Mesmo? Muito gago. Mas gago assim, que eu tremia todinho assim, quando chegava alguém para conversar comigo, aquele ponto de tremer, não saía nada, não saía nada. E, interessante, dos 10, começou com 9, 10 anos de idade, essa gagueira, sabe? Aham. E aí, eu sonhava em ser locutor de rádio. Agora você imagina, eu com 10 anos de idade, eu chego nos primos, na família, e falo assim, ó, eu quer ser locutor. Aí fala, para com O isso. povo ria, você fala assim, pá. Não, não, era uma coisa, era bullying. Na época não tinha bullying, né? Mas se fosse hoje, Mas já era. cadeia. Mas era. E aí, eu lembro que eu tive uma avó, a dona Edith, até dei um testemunho dela um dia na igreja. A minha avó, desde criança, ela me ensinava a jejuar, a orar, a confiar em Deus e nunca desistir dos sonhos que eu tinha. Eu fui criado pela minha avó, a mãe da minha mãe, e ela tinha... É uma senhora que não sabia ler, que não sabia escrever, que não foi para a escola, mas sabe aquele tipo de gente que carrega uma sabedoria essencial, que sabe verdades sobre a vida que livros não sabem, que sabe verdades que talvez o mais intelectual não sabe, e ela sabia como mexer com a alma da gente. E a minha avó falou assim, ó, você não vai desistir. Ainda que as pessoas falem que você gagueja, que você fala errado, que zombem da tua cara, você vai confiar em Deus e vai à luta. Aí, olha como é que são as coisas. Nessa época, minha mãe e meu pai separados, e eu fui morar com a minha mãe. Ela até me lembro, na rua 21 do bairro Lucilene, aquelas casas feitas pela Caixa Econômica, na rua da Rádio Ouro Branco, descendo ali. Sim. E aí, eu fui morar com a minha mãe, a gente sem dinheiro, sem condições, mas dificuldade grande, né? Eu fui subindo na rua da Rádio Ouro Branco, na avenida ali, acho que é Joaquim Ferreira de Mendonça. Aí quando eu olho pro lado, eu estava inclusive entregando a feira. Sim. Aí quando eu olho pro lado, tá lá, consultório de fonoaudiologia, doutora Vera Lúcia, tal, 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 tal. Aí eu falei, fonoaudiologia. Nem sabia o que era isso, né? Eu só sei que tinha pessoas, o desenho de gente com o microfone na mão, e falando assim. Na época tinha essa propaganda do consultório dela. Sim. E eu olhei, tem um microfone na mão, sabe o que ensina a falar? Eu pensei comigo, né? Não vinha, criança. Aí eu bati campainha lá na época, aí apareceu a doutora Vera. Aí eu falei, só é doutora? Ela falou assim, sou, brincou comigo, sou.
Aí eu falei assim, eu queria ser locutor de rádio. E ela, quando eu falei isso pra ela, eu nunca esqueço disso, ela começou a chorar. Eu nunca me esqueço disso, nunca na minha vida. Ela falou pra mim assim, quem são seus pais? Eu falei, eu moro aqui embaixo, tá? Eu contei minha história. Você tem condições de pagar o tratamento? Fica tanto. Eu falei, não tenho. Aí ela falou assim pra mim, eu vou dar o tratamento pra você. Eu vou comprar, nunca me esqueci, vou comprar a sua briga. E aí, tinha parte do tratamento que ela deu a parte Uhum. dela, só que tinha coisa que tinha que comprar, algumas coisas assim, e eu me lembro da minha mãe vendendo pamonha na rua para poder juntar dinheiro para que eu pudesse me tratar. E por incrível que pareça, eu fiz 2 sessões de fonoaudiologia. 2 sessões. Aí eu fui para a Rádio Santa Helenense, na época, para a Rádio Santa Helenense, fazer um teste para eu poder ser locutor. Não passei. Não, fui de imediato, reprovado. Gago, ainda tinha muita cacofonia, Aham. eu ficava nervoso, ansioso, falava rápido demais, e continuando o tratamento com ela. Só que eu consegui entrar na Rádio Santa Helenense para ser cobrador e para ser vendedor de comerciais. Eu consegui. Você já tava lá dentro, você tinha um. Bom, já eu tô me tratando e tô aqui como vendedor e como cobrador, né? Sim. É o que tinha. Aham. O que dá para você aqui é isso. E com isso com muito custo. Meus tios tentando, as pessoas, a Aham. família pedindo. Na época o diretor era o Renato Pereira. E aí, João, olha o que aconteceu. Eu creio muito em milagre. Eu estava. Teve um dia, o locutor era o Christian Gomes. Vocês conhecem ele? Sim, Vocês conhecem o conheço. Christian? O Christian, ele era o locutor do domingo das 5 da manhã. Ele também estava começando. Eu estava uns 4 anos na rádio já. Ele era o locutor das 5 da manhã, eu fazia a mesa para ele. Igual o Jonathan tá fazendo para você, que eu Aham. fazia na época, tinha o mesário na rádio. E aí o Christian faltou, não foi no domingo de manhã, 5 da manhã. E não tinha ninguém para fazer o programa. Oportunidade. Aí vai escutando o que eu ouvi do meu diretor na época. O Renato ligou e falou: Ó, você é gago, você não vai abrir esse microfone, você vai só toca música, põe as vinhetinhas da rádio, os comerciais, mas não fala, Rodrigo, você não pode ainda. Um dia você vai ser curado disso, vai dar tudo certo. Aí falei, beleza, então, chorei demais, triste, poxa vida, por que eu não tenho oportunidade? Por que essa gagueira não cura? E eu me lembro de eu falar assim, Deus me ajuda. Foi aí que começou a minha fé, Deus me ajuda. Gente, parece brincadeira o que eu vou falar, mas eu coloquei o fone no ouvido, coloquei o fone no ouvido e comecei a brincar com o microfone fora do ar, como se eu estivesse fazendo realmente o programa. Eu ouvi uma voz dizer assim, abra e fale, você está curado. E eu saí correndo do estúdio, com medo. Eu achei que tinha alguém falando comigo, 5 da manhã, um moleque numa rádio. Isso aqui que eu fiz? Eu falei, eu vou acreditar nessa voz. Alguma coisa aqui dentro dizia, acredite e faça. Gente, quando eu abri o microfone, na época tinha uma mesa, ela é bem grande a mesa, né? Uhum. Eu só abri e comecei. Rádio Santa Helenense, bom dia. Agora 5h25 da manhã. Vamos tocar música agora, tal e tal, 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 tal. De repente o telefone tocando. O diretor estava dormindo, todo mundo estava dormindo, mas tinha uns ouvintes da Aham. fazenda aqui, né? Sim, sim. No dia seguinte, isso foi no domingo. No dia seguinte, pela manhã, começa o telefone ligar na rádio. Gente ligando na rádio. Eu queria saber quem que é esse novo locutor que entrou na rádio. Não, eu queria saber, mano, novo locutor? Que fez no lugar do Christian. Gente, que voz bonita, como ele fala bem. Nossa, eu gostei demais. Qual que é o nome dele? Aí o povo, não tem ninguém aqui não. Não, O não, povo nem tava sabendo que você tinha não, feito. porque às 5 da manhã todo mundo dormindo. Aí você pensa, segunda-feira, de 8 da manhã, 8h30, telefone tocando na rádio, tocando. Aham. Tanto o estúdio da rádio quanto a secretaria. Aí falou, não tem lógica, até que ligou um tal de Sebastião Manco. Nunca esqueço. Ele pegou e falou assim: Ó, eu tô ligando para dar os parabéns. E todo mundo procurando saber quem que é esse cara que fez essa cagada, né? Aí o tal de Sebastião Manco ligou e falou pro Renato: falou, eu tô te ligando para te dar os parabéns pela nova contratação. Olha, que programa maravilhoso. Eu falei, mas quem você tá falando? Ué, não é o Rodrigo? É o Rodrigo? Eu falei, então peraí. Ele já desligou o telefone, foi lá onde eu estava.
Falou, seu miserável, você é irresponsável, seu menino maluco, você me põe numa fria, você não pode falar, você é gago. Aí pegou, aí tem uma censura na rádio, a censura é onde grava tudo que acontece na rádio, né? Aí fica gravado. Eu vou ouvir, eu vou ver seus erros aqui, eu vou danar com você, eu vou te mandar embora, Rodrigo. E doido, desesperado. Aí quando começou a rodar o programa, que ele começou a ouvir, falou, seu miserável, tá é bom esse trem, cara, tá é bom, você tá contratado, pode falar. Aí, rapaz... Então foi através de uma loucura, de um acontecimento desse, e eu senti na hora que eu tava curado. Depois disso eu fui só melhorando, 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 e até chegar onde Deus tem me trazido até hoje. Mas o início da minha vida foi dessa forma. Interessante. Uma loucura, né?